Aí fala, cara, isso é consciência tentando viver nas margens de Deus. Adão. Pela vontade, pela decisão, tendo que tancar a decisão lá de trás. Então é o homem, é o filho do homem, e a hora que dá de cara com o filho de Deus, a vontade da consciência querendo ser livre, o homem tendo saudade de servir, e o contrário também. Ele tem saudade de servir porque lá atrás negou, né? E o que quer ser livre é porque estava preso. O que estava livre quer voltar, se sente abandonado. O vermelho e o azul naquela troca, né? Então o Messias paga esse preço. Entre Caim, Abel, que é Sete depois, o vermelho e o azul, todo aquele giro que a gente estudou aí nos Ossos de Adão, o último livro, que nem tá aqui ainda. Podia estar, né? Vou falar pra Michelle dar esse help, depois tem que trocar, que é mó chato trocar esse negócio. Mas se ela fizer a imagem, eu troco aqui. Vou colocar o novo. Então você vê a consciência dando de cara consigo mesmo, a luz no vermelho e no azul dando de cara. Pô, o violeta é os dois. A luz nasce desse paradoxo. Então Jesus, filho de Deus, filho do homem, né? É assim que ele se descreveu. Então ele juntou essas linhas de novo, naquele mesmo lugar, onde tudo começou, terminou. O sangue escorre no mesmo lugar dos ossos de Adão ali e fecha o circuito da consciência. A consciência entende o paradoxo e pode perdoar. Porque quem que é culpado por ver ao contrário? Se você olha de frente com alguém, o direito é pra lá, do outro é pra lá. Né? Então, esse grande paradoxo é parte da história, da jornada. E aí quando o Messias entende e volta, como é que fica? Aquele corpo recusou se entregar. Porque já tinha entendido, não, tudo é consciência. Aprenderam na Babilônia. Aprenderam o segredo de quem? Não é da serpente, não é do ponto luciferiano, abstrato. Não era pra eles aprenderem, mas as crianças aprenderam sem dever. Por quê? Culpa de quem? Aí tem a culpa de Satanás. Por isso que o Messias paga. Um conhecimento que o próprio Adão quis. Trouxe pra eles. Cedo ou tarde. Né? Então aí eles sabendo disso pensam, vamos deixar abstrato, é só matar o rei que é a gente que manda. É questão de consciência, é questão de átomo, é questão de... Tinha outros nomes, né? Mas a Cabala desenhou mesmo ali. O circuito, tudo é consciência. Então é só não deixar o rei vir, o Messias vir, corta ele, a pedra angular, e a gente tá no controle. Então esse é o golpe teórico. Mas enquanto isso eles estão construindo um inferno. Baseado nas suas próprias memórias horrendas. E aquilo serve de pesadelo para quem se ausenta da presença de Deus. Vale para eles e para qualquer um que queira seguir tais passos. Tal como Lúcifer seguiu, queimou na cruz, queimou no vazio e viu o porquê da humildade de fazer o certo. Porque o vazio é terrível. E aí tem que ficar segurando de maneiras ainda mais terríveis. Que só pioram seu próprio limbo. Até te afogarem. Né? E aí você acorda naquele momento de, meu Deus, né? Tipo, esse ponto aí da consciência em desespero. Momento da morte. Que a consciência segura ali. E é por isso que a misericórdia fica à disposição para que eles voltem. Porque é um conhecimento que a gente quis, que a gente exigiu. E quando a gente entendeu, a gente devolveu. A chave que Adão pegou, em Cristo ele devolveu. Por isso vivente e vivificante. E o Enki é uma chave, inclusive, né? A chave da vida, une os dois lados. É o que gera energia, é o que gera as cores, entre vermelho e azul. Violeta ali, todo o resto das cores está no meio. Então é física, é ciência, é religião, é a trindade. O violeta é o vermelho e o azul ao mesmo tempo. Né? Essa trindade é a luz. Todo o resto vem daí. Aí vai ter 12, que são os apóstolos, os deuses, os discípulos, as tribos. Né? Então entendendo isso fica mais fácil. Mas é importante compreender essa questão na prática, né? Da questão da coesão e como o Brasil pode fazer uma coisa que nenhuma nação jamais pôde. Por isso que a era se conclui aqui, voltando pro quântico ali, o atemporal, onde a gente reconecta esse momento de manutenção do tempo. Até querer voltar para onde a gente estava em certos pontos e para não perder certas memórias, para continuar sendo quem somos. A gente visita nós mesmos. Isso é o padrão da natureza. Você todo dia visita a si mesmo, você bebe a água. As mesmas coisas que você precisa pro seu corpo, você tem que ir de novo lá. Eu preciso desse mineral, eu mesmo sou isso, eu mesmo sou esse vegetal, esse animal, essa água que eu bebo, tudo. A gente, viver é descobrir o que você é, mergulhando pra dentro. Isso é seu dia a dia, isso é tudo. E cada momento que você recaptura, cada frame, te reconecta no tempo, diante daquele eu que você considera. E quando você chega aí, você tá num momento que já venceu o próprio espaço-tempo. Ou seja, você domina o átomo, domina a molécula, a tecnologia. Você simplesmente chegou ali em cima. Entende? E ali também você pode viver tudo que você sempre sonhou. E ao mesmo tempo vai parecer, pô, e agora?
Nem era tão bom assim, ou então, será que isso é verdade? Ou quando foi? Será que nunca foi? Você pode voltar no tempo, porque é um XY no espaço-tempo. Tudo são experiências cognitivas. Porque o mar de átomos não tem onde para onde, não tem tempo pro átomo, depende da referência. Então é cientificamente, tecnologicamente possível. Claro, você tem que desempenhar um mecanismo, você tem que desempenhar dinheiro ali, forças para construir o mecanismo, e aí o sistema tem que deixar. Mas a gente se unindo, você consegue um acesso cognitivo a qualquer momento. Porque tudo é um movimento em perspectiva. Né? E a memória coletiva tem tudo em si, gravado em parâmetros que você pode reobservar, revisitar, né? Ou recriar. E aí vai virando uma espiral, né? O que não pode é parar. Então o que acontece na consciência, né? Conscienciologicamente falando, é isso. A gente descobre o nosso poder como o todo, entende o peso de ser tudo no nada, que queima no vazio. Ou seja, tudo é ilusão, tudo é sonho, tudo é átomo. Caramba, Deus se sente assim. Quando todas as cores finalmente são uma, Deus é um pontinho no vazio. Por isso que Deus tem humildade, ele quer estar no meio, na humanidade, ser homem, ser vivo. Então por isso que de lá, quando a gente chega no fim, é o começo. O fim, a soma de todas as cores, é o pontinho inicial. E a gente volta dos bastidores e cuida da terra. Por isso reinamos juntos sobre a terra. Que são as nações, Israel no meio, onde o conhecimento é proibido. Para não lembrar que tudo é átomo, tudo é luz, tudo é ilusão da mente para manter o movimento. Não. Ali é verdade, cada coisinha. Ali a vida é real, ali a surpresa existe, ali a limitação existe. É a única coisa que o eterno não tem. Quando no quântico, tudo que a gente quiser, a gente estala o dedo e vive, fica parecendo um videogame, fica parecendo ilusório. Na terra, onde essa tecnologia é proibida, é magia, é coisa de Satanás. Na terra, os momentos são reais. E se você chegar com um negócio desse lá, você é um demônio de tacar com pedra. Então lá cada momento vale muito. E aí você pode ser surpreendido. Porque a ignorância também é possível. A única coisa que Deus não tem. Porque quando você conhece tudo, você tá no nada. Por isso que ele cria limitação, se limitando. E isso é a obra. Né? E é importante entender isso. Pra gente cuidar do nosso passado, que é a Terra. Fazer valer a pena os bastidores, onde a gente saiu por teimosia. E dar espaço pra consciência, tá no azul e no vermelho. Se reencontrando na união quântica aqui no violeta. Então é isso que a Bíblia diz, é isso que a história conta, né? Desde Adão se dividiu nesse azul e nesse vermelho, passou esses giros por todos os chakras, se entendeu, se compreendeu em Jesus, e agora os giros vão sendo refeitos para explicar. O primeiro se perdeu, agora se reencontra, né? Então o corpo morreu no vivente, culminou em Cristo de frente com a morte, porque antes tentou de todo jeito tapar ali, remenda para aquela cor, remenda com aquela, remenda com aquela, remenda com aquela. É sacrifício, é guerra, sou esse rei, sou esse. A consciência vai acordando de corpo em corpo. Até a hora que não tem pra onde ir, acabou o frame. Dá de cara consigo mesmo, aí é a cruz, momento da morte. Quem expandiu aí sabe do que eu tô falando, dá pra visitar isso. É um negócio muito louco, faz parte de nós. E aí você, às vezes o cara fica achando que é ele, o Messias, que é ele, o Lúcifer, que é ele, por causa de que ele visitou ali, fica louco. Enquanto o ser mesmo tá tentando não ser. Tá tentando estar vivo aqui, que é o difícil. Quem tá tentando ser Lúcifer, Deus, o Messias, não sabe o que é. Senão tava tentando o contrário, igual Deus faz. Ninguém quer estar lá no vazio, na morte. A não ser quem não sabe o que é. Então fica muito claro ver. Então por isso que depois de toda essa história ali, o corpo morre em Jesus, depois se refaz com a igreja, se fraciona ali naquela morte, porque já foi morrendo ao redor antes. Em Jesus ele entende a morte. Ah, entendi isso aqui. Né? Aí sente o desespero ali pela primeira vez de não ser Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Estava no vazio, na morte, no medo, na fraqueza. Ali ele entendeu que esse é homem. Viu o vazio de frente. Né? Voltou pro ponto zero. Aí aquele entendimento vai se fracionando em cada célula. Né? O corpo ali se... Vum. Tudo que Adão sugou, querendo ser, tentando ser, Jesus entregou. Deixou de ser. Parou de ser. Tudo que Adão venceu em cada momento, dos dois lados, como azul e como vermelho, servindo nos ossos, se reciclando no corpo. Né? Nimrod, Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, escolhe o Acabe ali antes também, toda essa galera. Foi passando todas as frações que a gente já estudou. Todas as tentativas, todos os reis, todas as nações, todas as cores, as frações, que inclusive é histórico, a ciência aceita, essas 72 frações nas línguas, nas nações, e 72 bate ali com metade do 144. E bate certinho com os descendentes de Noé. Tudo se encaixa na ciência e na religião quando você vai olhar direito. E daria 70, né, com os dois, a língua eterna do quântico e do binário. Também isso eu explico no livro. E aí depois tudo isso se reúne de novo. Tudo isso que foi tentado por Adão ali.
Cristo faz o contrário. Cristo entrega. Né? Então todas aquelas vitórias que acabaram em derrota, Cristo pega a derrota que era dele desde o começo, porque ele abandonou Deus para fazer do seu jeito, que era para onde Deus iria. A luz iria para onde? Para a escuridão. Né? Não tem opção. É a queda, é a própria jornada do próprio Deus. Por isso que o anjo lá mais elevado cai. Por isso que é a estrela da manhã. Por isso que é o processo da própria luz. Tem que ficar de traição, senão todo mundo ia, e aí ele não foi. Se todo mundo visse, pô, isso é Deus indo, vou também. Aí vai todo mundo, ele não foi, porra, porque ele tem que ir pro escuro. Se todo mundo for junto, não tá escuro, cara. Então tem que ter uma dinâmica, né? Teatral, que já mostra ali quem vê de cada ângulo. Por isso que um terço que vê mais de perto vai junto. Os outros fracionam, porque acha estranho e fica. Tem que ficar, senão não era escuro pra onde foi um terço, porra. Aí fica o giro, fica o renascimento. Mas é lógico que nada está além de Deus, senão Deus não tinha o poder absoluto. É lógico que isso já é a própria jornada. Já é o próprio processo, né? Então aí aí esse corpo vai se fragmentar todo a partir da morte plasmada finalmente em Jesus. Em compensação, como ele entregou a chave, Deus devolve para ele. Esse corpo inteiro é ele. Né? Então, aí a glória, por isso que ele fala, é meu, aqueles que Deus me deu, e também ninguém vai a Deus sem mim. Porque aí vira o paradoxo, né? Ninguém passou no vermelho ali sem passar pelo violeta, porque veio do azul. E ninguém chegou do azul sem vir do vermelho também. Então, aí o que os pastores discutem há séculos, os padres, há milênios, fica fácil entender agora. Com o quântico, com a ciência, com tudo que dá pra ver. E é incrível, né? O poder de Deus já estava lá muito antes. E aí essas são as cores centrais ali que se reencontram. E aí a volta de Jesus, já como vivificante, porque é todo mundo junto com aquela experiência compartilhada, se tornando um. Não mais tentando ser o poderoso, que todo mundo viu que é horrível a morte, lembra aqui no coração. A gente só quer o bem uns dos outros, principalmente o brasileiro, que é o que o mundo admira. Às vezes isso se perde por causa da nossa revolta, nossa tristeza, a gente se acha idiota, se acha trouxa, passa uma perna em nós, a gente se fode porque a gente é roubado de tanta bondade, mas a nossa essência é boa e pronto, mano. E Deus nos ama, por isso que a gente tá aqui na arca dele, no maior reino mineral, vegetal, animal, maior reserva de água doce, tudo que é de mais sagrado tá aqui, na antiga Atlântida, que cada um fala que é no lugar porque eram pequenos portaizinhos ali, vórtices saíam aqui. Mas aqui, que foi, voltou com tudo que é de mais sagrado, a terra preta ali, mexida cientificamente, todo mundo vê civilizações mais antigas do mundo aqui travadas aqui nesse continente, escondidas naquele mato artificial, que é um negócio muito louco que a ciência vê e não sabe explicar. A maior flora, a maior fauna. Então a gente tá reunido de todas essas experiências aqui, a gente lembra da morte em comum. Então a gente quer o bem um do outro, a gente tem dó de cada coisa, de cada um. A gente nem sabe o porquê, a gente tá ferrado, mas tem dó do outro, às vezes tira o que não tem pra ajudar o outro, às vezes... Porque a gente passou por essa morte junto. Esse é o corpo do Messias. E por isso que a gente vai reinar juntos. Porque o mundo precisa desse nosso reino para se alimentar. Já hoje. Quem dirá? Ele se destruindo como vem fazendo.